Olha, eu sei que a intenção de quem faz um velório é boa, mas eu acho muito estranho. Ficar ali orando, assim, ainda mais crente, né? Católico até acha que tem que orar pro morto, mas crente? Ah, mas Sueli, ele não tá orando pro morto, tá fazendo homenagem, tá falando da vida. Quer dizer, o defunto fica ali no meio da igreja, aí o pessoal vai ali pra chorar, pra se despedir. Crente que é crente já sabe que só tem um corpo ali, não tem mais o espírito, né? Volta pra Deus, o fôlego. Isso no Brasil, né? Porque é o método de conservação, então tem que ser em 24 horas, tem que resolver logo o BO. Pior é na Austrália, que parece que o corpo fica 7 dias, e às vezes morreu e demora maior tempo pra poder fazer o velório da pessoa, o corpo fica lá guardado lá. Eu acho esses negócios muito estranhos, cara. Muito. Quer dizer, aproveita pra fazer homenagem pra pessoa, se quiser fazer. Ai, foi boa, fez isso, aquilo outro, obrigado, você me ajudou e tal, quando tá viva. Morreu, gente. Morto não sabe coisa alguma. Aí fica a galera ali sofrendo. Eu não sei, não. Prefiro guardar a imagem da pessoa viva. Aí, dependendo do jeito que a pessoa morreu, fica meio desfigurada, fica com a cara meio inchada. E aí você fica olhando aquele trem ali. Sei lá, eu sonho à noite. Não gosto desses negócios, não. Vou gravar a imagem da pessoa num caixão, com a cara diferente, meio branca às vezes. Aí o pessoal fala assim, não, Célio, tem que ir lá fazer homenagem. A pessoa te ajudou, enfim, se for teu parente e tal. Se a homenagem é pro parente ficar feliz contigo, ele não tá vendo que você tá fazendo homenagem. Quem tá vendo é as pessoas ao redor. Então, pra quem que você tá fazendo homenagem? Pra aparecer? Então, assim, eu não vejo sentido nesse negócio de velório. Assim, morreu, vai lá, resolve o problema, enterra e acabou. Não vejo sentido pra um crente ficar ali orando em cima da pessoa, fazendo homenagem. Não vejo sentido nenhum. Até porque ninguém não é justo, né? Não existe um justo sequer, né? Aí tem gente que fez porcaria a vida inteira, morreu, virou santo. Morreu, ai, coitadinho e tal. Tem gente que só fez besteira. É até ímpio, se for ver. Aí morreu, vira santo, fica todo mundo com dó. Acho estranho. Até crente que fez coisa boa, fez pelo Espírito Santo. Bem, agora que vocês viram aí a minha opinião pessoal sobre essa questão de velório, né, e tudo que envolve esse ritual de morte, digamos, vou contar pra vocês aqui um pouquinho, né, da história, do contexto histórico acerca dessa questão de velório, de morte. A palavra velório, as pessoas falam que ela surgiu da questão das velas. Por quê? Porque antigamente não se tinha energia elétrica. Então, quando as pessoas morriam, eles utilizavam velas para poder ficar aguardando e verificando se a pessoa estava morta. E por quê? Porque eles bebiam muito e a pessoa cair parecendo que está morta, né? Então, existiam muitos casos de narcolepsia, que é um tipo de sono incontrolável e profundo, que a pessoa parece mesmo estar morta. Para não se confundir um morto de um bêbado, eles botavam a pessoa ali, ficavam observando ela, às vezes uma superfície, uma mesa, uma cama, eles botavam aquele corpo ali desmaiado, né? Enfim, morto, e ficavam observando por algumas horas para saber se a pessoa não iria levantar, tá? Então, eles ficavam, como aquela expressão, velando o corpo, né? Botava a vela e ficava ali, aguardando para poder ver se tratava-se de uma morte ou só de uma embriaguez. Hoje, quando a gente vê um velório, tem vários tipos de cerimônias, né? Essa cerimônia que a gente chama de cerimônia fúnebre. Algumas botam o caixão lá e a pessoa fica com o caixão fechado, outras com o caixão aberto. E os familiares ficam lá se despedindo, né? Recebendo as últimas despedidas. Alguns fazem cerimônias, isso às vezes é feito dentro dos templos religiosos, às vezes é feito fora, no próprio cemitério. Isso a gente tá falando de Brasil. Agora, outros países, em outros rituais, outras religiões, comemoram, de certa forma, a morte de uma forma diferente. Então, não é com tristeza, né, e com choro, como a cultura brasileira costuma fazer, e religiosa fazendo homenagens, enfim, orando para o morto, como os católicos costumam fazer. Mas eles costumam fazer festas, jantares, e às vezes até 7 dias depois, às vezes até quase 20 dias depois, que é o caso da Austrália. Então, existem países em que a pessoa falece e ainda fica aí um tempo esperando para poder fazer a festa, enfim, é estranho, né? Mas existe outro ponto. Todas essas questões que envolvem morte, que envolvem comemorações de morte, estão muito ligadas com a questão da reencarnação. Por encarnar, então vai voltar para a Terra, às vezes numa situação melhor, né, que é a questão do karma hindu, enfim. Então, eles têm essa questão de comemorar quando uma pessoa morre. Muitos deles torcem para morrer, dependendo da realidade que eles vivem atualmente, porque é um ciclo infinito de reencarnações, né? Então, se você vem para a vida, digamos, de uma forma muito ruim, você torce para poder morrer, para que você reencarne melhor. Só que você não pode se matar, porque se você faz isso, você não vai reencarnar direito, você vai pegar o karma aí, certo? Então isso nas crenças aí que você vê hindu. Agora, quando a gente volta lá no Egito Antigo, existia aquela questão da mumificação. Por quê? Porque acreditava que o corpo, ele deveria ficar conservado para poder
ser transferido às vezes. Por exemplo, quando o rei ele morria, teria o sucessor. Então, o espírito dele, né, do deus Horus, passaria para o próximo sucessor. Quanto mais o corpo tivesse conservado, melhor era a encarnação ali, né? Porque o túmulo ele era necessário para manter o corpo e as imagens do morto. Tudo deveria ficar bem assim conservado mesmo. Porque a vida após a morte iria depender dessa preservação desse corpo, de forma literal mesmo, por esse meio da mumificação que a gente conhece. E toda essa questão de rituais, de ficar muito prostrado em frente ao morto, sempre está presente nessas religiões pagãs que acreditam em vida após a morte. E aí, você também se sente mal nesse negócio de ritual fúnebre? Você se sente mal nessa questão de ficar ali velando o corpo? O que você pensa sobre isso? Deixa aqui para mim seu comentário.